Muito bem, bom dia mais uma vez para todos vocês. Aqui estamos nós na sala dedicada à apresentação agendada para as 10h30 para acolhermos o nosso próximo convidado desta sexta Escola de Pesquisadores do campus USP de São Carlos. O nosso palestrante é professor assistente, doutor, no Departamento de Química e Energia da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, pela Unesp, atuando na graduação e pós-graduação. Ele é doutor em Ciências na área de Fisicoquímica pelo Instituto de Química de São Carlos, aqui no nosso campus, e mestre em Fisicoquímica também pela mesma instituição em 2006. Concluiu a sua graduação em bacharelado em Química pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, em 2003, tendo realizado o seu pós-doutoramento no Grupo de Eletroquímica do Instituto de Química de São Carlos, aqui no campus, em São Carlos, no período entre 2010 e 2012, com estágio no Argonne National Laboratory, nos Estados Unidos, como pesquisador visitante. Desde 2004 que o nosso convidado tem atuado principalmente em eletroquímica, com ênfase em eletrocatálise, eletroquímica fundamental e eletroquímica de materiais nanoestruturados. Também tem como experiência na área de síntese e caracterização de nanoestruturas, incluindo técnicas que empregam o uso de radiação síncrotron como espectroscopia de absorção de raios-x. É autor do livro Apresentações Científicas Nota 10 e coautor de 2 capítulos no Handbook of Fuel Cells, Fundamentals Technology and Applications, da Wiley. Possui 22 artigos científicos publicados em revistas indexadas, com arbitragem, fator H12 da Scopus. Publicou um software livre destinado ao cálculo de área superficial de elétrodos sólidos, com mais de 6.350 reads no ResearchGate, dados de março deste ano, 2023, e atua como revisor de diversos periódicos internacionais, sendo membro da Sociedade Brasileira de Eletroquímica e Eletroanalítica e da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, a SBP-MATS. Em seu resumo, o nosso palestrante convidado começa por dizer que, seja na ocasião do trabalho de conclusão de curso, um congresso científico, uma reunião de grupo, uma entrevista de emprego e por aí fora, o ato de apresentar resultados ou um projeto é uma etapa fundamental, obrigatória, mas também temida por muita gente, para praticamente todos os alunos de graduação e de pós-graduação. No entanto, o nosso convidado adverte que, apesar da grande importância que isso tem na vida académica, muitos alunos não possuem uma ideia clara sobre como fazer uma boa apresentação científica e, dessa forma, cometem vários erros que prejudicam a transmissão do conhecimento. Nesta palestra, intitulada Apresentações Científicas Nota 10, que é, ao fim e ao cabo, o título também do seu livro, o nosso convidado vai abordar alguns dos aspectos mais importantes em uma apresentação científica, como a definição da mensagem principal, o planejamento dos slides, a linguagem a ser utilizada e também algumas dicas sobre como se preparar para o dia da apresentação. Meus amigos, minhas amigas, senhoras e senhores, conosco o professor Eduardo Ciapina. Olá, pessoal. Eu sou o professor Eduardo Ciapina, da Unesp de Guaratinguetá, e hoje a gente sobre apresentações científicas. E antes de mais nada, então, gostaria de agradecer ao professor Valtencir Zuccolotto pelo convite de trazer esse tema muito importante, né, na carreira de um pesquisador. Nós estamos aqui na Escola de Pesquisadores e agradecer, então, mais uma vez ao professor Zuccolotto e toda a sua equipe pelo convite e pelo auxílio aqui na questão de gravação dessa apresentação. Legal? Gente, de fato, né, a apresentação científica, ela faz parte, sem dúvida alguma, da carreira do pesquisador. Na verdade, se você estiver na iniciação científica, ou mesmo, né, já no mestrado, no doutorado, ou mesmo no pós-doc, ou mesmo se você já é um pesquisador, na verdade, a parte de você apresentar seus resultados, seja no trabalho de conclusão de curso, ou mesmo numa reunião de grupo, ou ainda, né, num aspecto mais aí importante, nos congressos científicos, tanto aqui no Brasil quanto no exterior,
é de extrema relevância e importância dentro da carreira de um pesquisador. E eu tenho notado que as pessoas acabam ficando um pouco com receio de fazer uma apresentação, principalmente se for uma apresentação oral, não é verdade? Muitos de vocês devem ter receio, que eu sei, né? Com o passar dos anos a gente vai percebendo isso. E então eu fiquei muito feliz com esse convite para a gente poder discutir alguns aspectos relevantes para como a gente pode melhorar essas apresentações. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Então, a apresentação, pessoal, ela é uma grande oportunidade, E às vezes eu percebo que os alunos, né, as pessoas em geral não dão essa importância, não conseguem ver isso. A apresentação é uma grande oportunidade para você mostrar todo o seu potencial, para você mostrar o seu trabalho perante uma comunidade acadêmica, científica. E a gente não pode esquecer que não basta só fazer pesquisa. A gente precisa saber divulgar os resultados dessa pesquisa, mostrar para a sociedade os resultados obtidos aí nos nossos projetos, não é verdade? Então, o primeiro ponto, né, que eu gostaria que vocês prestassem atenção é isso, é começar a mudar a mentalidade, né? Hoje está muito na moda falar sobre mindset, mudar a mentalidade de como a gente faz, a gente olhar para as apresentações. Então, é uma grande oportunidade. Então, mudem a mentalidade. Ao invés de pensar que uma coisa é uma obrigação, ou, enfim, né? Tem diversas formas de a gente olhar para isso, mas percebam que é uma grande oportunidade para você mostrar seu trabalho, mostrar todo o seu potencial. Então, não se esqueçam disso. Então, da próxima vez que aparecer uma oportunidade, vocês têm que aceitar para vocês poderem mostrar esse potencial. Só que, claro, como tudo na vida, desde que aparece uma oportunidade, a gente tem que estar preparados. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Né? Vocês viram lá que o título da palestra é Apresentação Científica Nota 10. O nome é uma referência ao livro que eu publiquei em 2020 com esse tema. Mas hoje eu separei algumas dicas, algumas ideias para a gente discutir aqui, para a gente de fato poder melhorar as apresentações e para que vocês possam de fato aprender a pegar essa oportunidade e ser bem sucedido nessa oportunidade de fazer uma boa apresentação científica. Legal? Então vamos continuar aqui, gente. Primeiro, eu trago para vocês aqui alguns erros que eu considero mais comuns, que eu fui olhando nos vários anos aí de docência e de participação em eventos, né, em bancas examinadoras. Então eu trouxe aqui alguns erros que eu considero mais comuns que muitos de vocês já fizeram ou ainda fazem. Então vamos discutir sobre isso. O próximo slide, ele é muito importante, tá? Ele é muito importante porque ele vai guiar toda a nossa discussão aí nos próximos minutos aqui da nossa conversa. Então, por favor, prestem bastante atenção nesse próximo slide. Eu fiz essa pausa, ela foi planejada para que vocês tivessem tempo, né, de ler esse slide, de ver com calma esse slide. Então, vejam, eu acredito que todo mundo acabou olhando, né, o escrito por favor, leu o por favor, viu os 2 pontos e aí continua a leitura. Não lê esse texto nem olha para a figura abaixo e acredito que todos vocês devem ter olhado para a figurinha aí desse ícone aí, sorridente de óculos escuros. Pessoal, o que eu quero mostrar com esse slide? Quando vocês abrem o PowerPoint ou qualquer outro software, vocês têm um poder incrível nas mãos. Vocês têm o poder de guiar a atenção do público para onde quer que você queira. Então, tudo que vocês forem colocar no PowerPoint, qualquer elemento visual, tem que ser cuidadosamente selecionado e criteriosamente selecionado. Por quê? Se você coloca, você está falando para a plateia, por favor, veja, por favor, leia. Às vezes isso é interessante, você quer de fato que as pessoas olhem para aquele elemento visual que você está colocando ali, por exemplo, um resultado, né? Claro, você quer que as pessoas vejam, né, o seu gráfico ali, a figura. Mas às vezes, dependendo de como você projeta essa sua apresentação,
a gente acaba colocando muitas coisas que tiram a atenção do público. E aí a sua mensagem acaba ficando seriamente comprometida. Lembrem-se, atenção, sempre, em qualquer apresentação, tem a pessoa que fala, o apresentador, e o público, não é verdade? E existe um elo de ligação que é a sua linguagem. Às vezes você está querendo falar alguma coisa, mas dependendo de como você planejou sua apresentação, o público já está olhando para outras coisas e a sua mensagem vai ser seriamente comprometida. Então, essa brincadeira que eu sempre faço nas palestras, quando eu falo sobre apresentações científicas, é uma brincadeira com um grande aprendizado para mostrar que vocês têm um grande poder em mãos. Então, tudo tem que ser cuidadosamente selecionado. Tá legal? Então, com isso em mente, vamos agora olhar para os erros, efetivamente, que eu acabo identificando nessas apresentações que não são nota 10, são umas notas um pouco menores. Tá legal? Vamos lá. Aqui vocês estão vendo, então, pessoal, um slide. Eu dei uma exagerada em algumas coisas, mas é um slide muito comum no chamada introdução. Então, a pessoa já foi lá, já fez um slide inicial de abertura, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas, aí tem aquela parte de introdução que você vai mostrar a motivação do seu trabalho. E o que acontece? Algo mais ou menos que vocês estão vendo aí na tela. Tem o título Introdução, aí tem um subtítulo aí, nanopartículas metálicas, tem 2 tópicos com os textos, aí tem uns números no final do texto, umas figuras. Vamos analisar com calma quais são os problemas desse slide desse tipo, tá? Se vocês afastarem um pouco aí do computador, do celular que vocês estão acompanhando, vocês vão ver que o que mais chama atenção é o título, a palavra introdução. E aí eu pergunto para vocês, será que a palavra introdução, ela é importante? Ela traz alguma informação relevante? Não, porque o próprio contexto já vai mostrar que você está falando uma parte mais introdutória da sua palestra, você está mostrando a relevância, a motivação do seu trabalho. Então eu recomendo, na verdade, que vocês tirem esses grandes títulos, né? Introdução, motivação, experimental, porque acaba ocupando um espaço importante do PowerPoint, né? Ou de qualquer outro software, da página em geral. E aí você vai ter que deixar as outras coisas menores. Qual é o outro problema? Muito texto. E o que acontece? Lembra da brincadeira lá, né? Não olhe para a figurinha, todo mundo olhou. O que acontece? Se eu coloco um texto, eu indiretamente ou diretamente eu estou falando para o público, por favor, leia. Então o público vai começar a ler. O público vai começar, provavelmente vocês já começaram. Nanopartículas metálicas apresentando tamanhos. E aí o que acontece em geral? Em geral, o apresentador acaba ficando de costas para o público, com o laser pointer na mão, e o apresentador vai lendo tudo o que está escrito. Gente, se está escrito, você não precisa ler. A plateia, seu público provavelmente sabe ler, não é verdade? Então, não façam isso. E uma outra coisa que eu tenho percebido é que, às vezes, para o apresentador mostrar um certo domínio sobre o tema, ele acaba até trocando umas palavras do que está escrito. Então, a pessoa vou fazer uma simulação aqui, tá? Fica mais ou menos assim. Então, pessoal, nanopartículas metálicas entre 1 e 20 nanômetros tem uma importância muito grande dentro da pesquisa básica, da aplicada, devido a efeitos de tamanho. Então, percebam, a plateia está lendo uma coisa, você está falando outra, e a mensagem já pode começar a ter problema, tá? Ou a plateia presta muita atenção em você, ou presta atenção nos slides, e aí você está falando uma terceira informação, então cuidado com isso. Além desse problema de muito texto, nós vemos aí figuras muito pequenas, né? São imagens aí de microscopia, não vou entrar em detalhes agora, mas são imagens pequenas, a escala ali não dá nem para ver, e ainda tem aqueles números, né? Que são as referências bibliográficas. Mas o que é, né? Qual é a referência 1, qual é a 6? Não dá para saber nesse slide, tá? Como a gente vai fazer essa parte de referência bibliográfica, eu já vou mostrar também na nossa conversa de hoje, tá? Mas cuidado com esse tipo de slide. Esse outro slide seria na parte, né, de resultados e discussão, ele tem também vários problemas. E eu já tenho visto isso com muita frequência mesmo.
Então, o que acontece? Tem 5 gráficos aí, tem um título enorme, né, de resultados de discussão, tem uma seta azul. Se vocês fizerem o mesmo exercício de se afastar um pouco do computador ou da tela do celular, vocês vão ver que de longe o que mais chama atenção é essa tarja azul e a seta. A seta ela é muito poderosa, né? Ela guia o nosso olhar para uma certa direção, então cuidado. Qual que são os problemas desse slide? São muitos gráficos e por causa disso os gráficos acabaram ficando pequenos. Vocês não conseguem ler, provavelmente, os valores dos eixos, né? Dos eixos Y, do eixo X. E além disso, tem muita informação sendo passada de uma vez só. Tá? Então vamos supor, olha, que eu queira comentar só sobre esse primeiro resultado. Só que eu acabei projetando tudo de uma vez só. E eu quero falar, novamente, só sobre esse gráfico em específico. O que vai acontecer? Eu quero transmitir uma mensagem a respeito desse resultado. Mas, como eu apresentei tudo de uma vez só, a plateia já pode estar viajando, né, nos outros gráficos. Pode olhar o segundo, o terceiro. Opa, o segundo é igual ao terceiro, acho que ele errou aí na hora de fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. E aí tem lá embaixo voltametria cíclica, a pessoa fala, poxa, nem sei o que é isso, né? Nem sei o que é isso, estou vendo um gráfico aqui, J em função de E, não sei o que é isso aí. Aí tem a seta, está escrito oxidação do CO. Então perceba, a sua mensagem foi seriamente comprometida. A sua mensagem foi seriamente comprometida, então não façam esse tipo de coisa. Alguém poderia falar, poxa, mas eu poderia fazer uma animação, né? Eu coloco o primeiro gráfico, coloco o segundo, coloco o terceiro. Melhora, só que ainda continua com o problema das figuras ainda estarem muito pequenas. E todo mundo tem que estar apto a enxergar a figura, né? Isso é uma regra geral. Se vocês forem fazer uma apresentação presencial, vocês têm que, idealmente, até conhecer a sala antes, né? Mas para ter uma ideia, mas a última pessoa que está lá sentada na última cadeira tem que estar apta a conseguir ver tudo que está sendo projetado por você. Tá? Então pensem nisso, evitem essa poluição visual aí nos seus slides. Tá? Vamos passar aqui. Esse é um outro erro que eu considero. Em alguns casos até dá para fazer um slide de agenda da apresentação, um cronograma da apresentação, mas, gente, eu já tenho visto isso acontecer em ocasiões, por exemplo, de congresso. Em um congresso, geralmente, você tem 12 minutos para fazer uma apresentação e 3 minutos de discussão. Isso é uma regra geral, pode variar de evento para evento, né? Mas aí a pessoa fica 1 minuto, quase, ou até mais, falando algo mais ou menos assim. Então, pessoal, eu vou falar a introdução do meu trabalho, vou mostrar a motivação que levou a fazer essa pesquisa, vou apresentar os materiais, os métodos que eu empreguei, vou mostrar meus resultados. Gente, não precisa. Você está perdendo um tempo considerável e um tempo importante que você deveria gastar em outras ocasiões da sua apresentação. Por exemplo, na introdução e na parte de resultados. Tá? Então não percam tempo. Qual que seria a exceção, né, que daria para a gente colocar um slide de cronograma da apresentação? Se você for fazer, por exemplo, for um palestrante convidado, você vai ter 1 hora para fazer uma palestra, né, uns 40 minutos. E aí você, por exemplo, é um líder de grupo, ou tem publicado em diversas frentes. E aí seria interessante, você vai apresentar um slide de cronograma, uma agenda, só para mostrar, olha, hoje eu vou falar sobre o tópico A, B e C, tá? Por exemplo. Aí sim caberia um slide de agenda, mas caso contrário, eu recomendaria que vocês não perdessem tempo com esse slide que eu considero desnecessário, principalmente se o tempo for muito curto para a apresentação de vocês. Legal? Então também não façam isso. E aí, o clássico aqui, eu já tenho visto muito em trabalho de conclusão de curso, vários alunos fazendo isso. No finalzinho da apresentação, o pessoal coloca uma lista enorme, como vocês estão vendo aí, com as referências bibliográficas, né? E aí perde-se um pouco o contexto, não é verdade? Onde que foi colocada a referência 5, a 8, a 10, a 12? E mais, quando os alunos colocam um slide desse, às vezes não fica nem 10 segundos, porque ele já vai passar o slide para o slide final que ele vai agradecer, vai colocar um slide final de agradecimentos. Então, fica um slide desnecessário também, porque está fora de contexto.
Mas como que a gente vai fazer então a parte de referências bibliográficas? Esperem um pouquinho aí que a gente já vai falar sobre isso em instantes. Tá legal, gente? Então, muito bem. Esses são os erros, né, que eu considero que acabam prejudicando essa transmissão de mensagem de você, apresentador, para a plateia. E isso vai tirando pontos de você. A sua apresentação não vai estar mais nota 10. Tá? Então vamos lá, gente. Vamos começar do começo, né? Antes da gente pensar em fazer uma apresentação, a gente tem que ver como que a gente começa a planejar uma apresentação. Geralmente as pessoas acabam já, né, um pouco... A ansiedade começa a bater, a gente já liga o computador, já pensa, nossa, aquela figura eu vou pegar do relatório que eu já entreguei, ou do artigo científico que eu já publiquei. Calma, tá? Eu recomendo que vocês comecem a apresentação pensando. Então vocês vão desligar o computador, vocês vão esquecer papel e caneta, e vocês vão pensar a respeito da sua apresentação. E aqui, 3 coisas são importantes. Vamos ver cada uma delas. Em primeiro lugar, gente, isso é muito importante. Qual é a mensagem principal que você quer passar para a plateia? Sabe aquela mensagem que, vamos imaginar, acabou sua apresentação, qual é aquela mensagem que você quer que a plateia leve para casa, né, que fique armazenada na cabeça das pessoas? Às vezes é difícil você identificar essa mensagem principal, principalmente se você está ainda na iniciação científica, ou está fazendo um mestrado numa nova área, um doutorado também numa área diferente. Então eu sugiro que você converse com seu orientador, converse aí com pessoas mais experientes do seu laboratório, para identificar uma mensagem principal do seu trabalho. Eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre utilizo, né? Existe uma área aí dentro da química, da área de materiais, que é a parte de catálise, né? E aí nós temos, por exemplo, o catalisador, que é uma substância que acelera a velocidade de uma reação química sem, contudo, ser consumido nesse processo. Em linhas gerais, seria mais ou menos isso. Então, vamos imaginar uma situação. Você trabalha nessa área de catálise e já existe um catalisador que é excelente, é o melhor conhecido até hoje para uma certa reação. Tá? Então, não se preocupe aí com os detalhes. E você teve uma ideia. Então, você já sabe o estado da arte, né? E você teve uma ideia. Você fala, poxa, eu vou fazer um tratamento térmico em diferentes temperaturas, vou pegar uma porção desse meu material, vou pôr num forno com uma atmosfera controlada, vou colocar a 400 graus por 2 horas, depois eu vou pegar uma outra porção, vou pôr a 600, depois a 800, a 1000 e assim por diante. E depois desse tratamento térmico, eu vou testar esse material novamente, vou ver se ele melhorou ou não a catálise, né? Ou seja, se ele aumentou a velocidade da reação química. E aí você faz isso e você percebeu o seguinte, que dependendo do tratamento térmico, vejam só, dependendo do tratamento térmico, você conseguiu aumentar em 5 vezes a atividade catalítica. Fantástico! O material já era bom e você conseguiu fazer que ele performasse, né, que ele melhorasse o desempenho aí em 5 vezes. Estou simplificando algumas coisas aqui. Então essa, gente, é a mensagem principal. O tratamento térmico aumenta em 5 vezes a atividade catalítica, tá? Nem sempre é fácil a gente conseguir resumir em poucas palavras a nossa mensagem principal. Aí que vem a dica de vocês conversarem com uma pessoa mais experiente, tá? Porque, pessoal, atenção. Se a mensagem principal não estiver clara nem para você, que é o apresentador, não espere que a plateia vá conseguir pegar isso de forma fácil, tá? Então, a primeira pessoa que tem que estar bem consciente de qual é a mensagem principal é você mesmo, tá legal? Então, muita atenção nesse ponto. O segundo aspecto, que é fundamental, é você saber para quem você vai falar. O mesmo projeto, né, o mesmo trabalho, os mesmos resultados, eles podem ser apresentados de diferentes maneiras, dependendo do público. Se você for apresentar para especialistas da sua área, você vai poder usar as palavras técnicas, né, o jargão, como a gente fala, da área, você vai poder já ser um pouco mais direto, as figuras vão poder ser um pouco mais diretas, você pode usar símbolos que são conhecidos, enfim. Mas, atenção, se você for falar para uma plateia mais leiga no assunto, a história é outra. Você vai ter que ser muito mais didático,
Você vai ter que ser um pouco mais criterioso, mais cuidadoso na confecção das figuras, deixar as legendas muito mais claras, às vezes omitir detalhes que não fazem muita importância, tá? Não tem uma relevância muito grande, porque eles não são da área, eles não vão entender mesmo. Então você vai ter que deixar tudo mais mastigado, como a gente fala, tá? Então é importantíssimo você conhecer seu público. E aí para você fazer todos esses ajustes de linguagem, né, que eu estou comentando com vocês. E aí o terceiro aspecto seria qual é o tipo da sua apresentação. Vai ser na forma presencial, vai ser online, quanto tempo você vai ter, vou ter 12 minutos, como eu mencionei, não, vou ter 40, vou ter 1 hora, tá? Então isso é importante. Ou vai ser na forma de pôster. Então tudo isso você vai ter que levar em consideração na hora de planejar a sua apresentação. E veja, tudo isso é com o computador desligado que eu estou falando, tá, gente? Então vocês vão desligar o computador, vão pensar sobre esses 3 aspectos. Pensem, converse com o seu orientador, tá? Para ter essas estratégias para fazer uma boa apresentação. Planejar é fundamental. Então vamos lá, resumindo aqui um pouco o que eu tenho falado, vou falar para vocês agora 3 passos para uma apresentação aí nota 10, tá? Então vamos lá. Primeiro, defina claramente a mensagem. O segundo passo, conheça o seu público e ajuste a linguagem. A linguagem, gente, é o elo que conecta você com a plateia. Se você começar a falar coisas, né, termos muito complicados para uma plateia mais leiga, eles não vão entender nada. A sua mensagem vai ser seriamente comprometida. Então não façam isso. E o terceiro passo, sim, que aí entra, né, a parte do auxílio visual, de você fazer aqui slides eficientes. E atenção, o que eu estou chamando aqui de slides eficientes? São slides que favoreçam a diminuição do esforço mental do público. Gente, é para o público que você está apresentando. Vocês têm que pensar no público, não em vocês. Você já sabe o seu trabalho, ou deveria saber, mas você tem que pensar no público, é para ele, é para a sua plateia que você está apresentando. Tá legal? Então, o que eu quero dizer com diminuir o esforço mental? Acho que todo mundo já viu, né? Uma apresentação com um slide muito cheio de texto, muitas equações, às vezes o fundo tá competindo com o texto, então isso gera um esforço mental muito grande. E aí, enquanto você está querendo explicar uma coisa, a plateia está tentando decifrar o seu slide, e aí chega uma hora que a gente pode perder o fio da meada, né? A plateia pode perder o fio da meada, não vai estar entendendo mais nada do que você está falando. Então, diminua o esforço mental do público. Como? Slide simples. Menos é mais. Menos é mais. E a regra é a seguinte, gente. Vocês têm que estar preocupados em retirar coisa do slide e não em colocar coisas no slide. Lógico, retirar até o ponto que a sua mensagem seja maximizada. Também não dá para tirar tudo que vocês vão ficar com o slide em branco lá, não é verdade? Então, atenção, tá? Pensem em retirar coisas para diminuir o esforço mental da plateia, beleza? Bom, com essas ideias em mente, vamos ver agora a estrutura de uma apresentação científica. A gente sempre pensa, né, na estrutura do artigo. Então vocês têm lá o título, eu não coloquei aí, né, mas seria o abstract, né, depois, antes da introdução. Aí teria a parte experimental, a parte de resultados, conclusão, agradecimento e referências bibliográficas. Tudo isso a gente vê num artigo científico. Agora, a questão que eu gostaria de deixar para vocês pensarem é a seguinte: será que numa apresentação científica a gente precisa seguir rigorosamente essa estrutura? Na verdade, não, tá? Numa apresentação científica, a gente vai poder retirar algumas partes, mesclar, né, juntar outras partes. Para quê? Para que a mensagem seja facilmente transmitida, tá? E a gente vai conversar sobre isso agora. Eu vou passar uma sequência para vocês de qual seria a sequência mais ideal para a gente fazer uma apresentação científica. Mas, já aviso, essa sequência não é rígida. A gente pode, como eu já falei, alternar dependendo de cada caso, tá? Vamos lá. Em toda apresentação científica, a gente começa com um slide de abertura ou um slide inicial. E aqui, aquela regra também é válida, gente. Menos é mais. Se preocupem em tirar coisas do slide e não em colocar
para não tirar muita atenção da plateia. E o que é mais importante no slide inicial? É o título do seu trabalho. Você vai apresentar um trabalho, né, um projeto, pode ser até um projeto, mas o mais importante é o título, não é o seu nome, não é a instituição que você pertence. Então o título tem que ganhar, sim, uma posição de destaque, geralmente no centro ali do PowerPoint, né, da projeção. Depois, claro, vai ter o seu nome e a instituição que você está vinculado. Então aqui eu deixei um pouco carnavalesco, né? Está muito colorido, mas é só para chamar a atenção de vocês a respeito dessas informações. Vejam, o título está ocupando uma grande parte aí da projeção, depois tem os autores e lá em cima está a instituição. O que eu recomendo? Né? Então, uma fonte, né? Uma letra maior para o título e, em segundo lugar, uma fonte menor para o nome do autor, do apresentador ou dos autores, tá? E também uma letra, pode ser até comparável com as dos autores na parte de instituição. Só tomem cuidado para não ficar enchendo esse slide, né, poluindo ele com muitos logotipos. Eu já vi as pessoas colocarem logotipo do congresso, logotipo da universidade, logotipo do instituto, ou da faculdade que pertence, o logotipo do grupo de pesquisa, e aí começa a ficar muita informação que são muitas vezes desnecessárias, tá? Qual que é o foco? A plateia tem que ver o que nesse slide inicial? O título, né? E o nome dos autores. Então, esse é um exemplo de um slide de abertura, ou slide inicial, que eu já utilizei num congresso internacional. Então, vocês podem ver aí esse logotipo da Unesp. Eu escrevi em inglês, porque era, como eu já mencionei, né? Era um evento internacional. E aí tem o título do meu trabalho, eu não vou ler, porque não é a ideia aqui, tá? E vocês veem o meu nome lá embaixo. E notem que eu grifei, né? Eu deixei em negrito ali o Ciapina, que é o meu sobrenome, só para dar um destaque, né? Às vezes no mundo acadêmico, mesmo no profissional, né? De uma maneira assim, geral, a gente acaba se referindo às pessoas pelo sobrenome. Então, eu sou o professor Ciapina, lá da Unesp de Guaratinguetá. Então, eu queria que as pessoas associassem o título com o meu sobrenome, tá? Então, vejam, um slide bem simples, não tem figuras para chamar muita atenção, nada está competindo muito com o título, tá legal? E, gente, só um parênteses, né? A gente não está numa competição aqui de design, de quem faz o slide mais bonito, não é isso, tá? E não pensem vocês que só um slide bonito, bem feito, vai garantir uma boa apresentação. Isso não é verdade. O conteúdo é fundamental. Mas se você tiver um bom conteúdo e não souber fazer um slide adequado, isso vai jogar contra você, tá? Vamos pensar naquele exemplo hipotético, né, da catálise que eu mencionei para vocês. Esse poderia ser um slide de abertura. Então, por exemplo, o efeito do tratamento térmico em catalisadores, aqui o genérico XYZ, na reforma a vapor de metano. Uma reação aí, tá? Então, fulano de tal. Vejam que o título está bem visível, está ganhando um destaque em relação às outras informações, então é mais ou menos isso que vocês devem fazer. Eu não quero que todo mundo copie esse exemplo, não é isso, né? Eu só estou mostrando que um slide bem simples, aquela ideia de menos é mais, para focar a atenção da plateia no título, tá? No título, que é o mais importante. Legal, vamos para a próxima aqui. Depois daquele slide de abertura, a gente vai sim para a parte de introdução. Mas eu não recomendo que vocês coloquem um título como eu coloquei aqui, mas a ideia é diferente. Aqui a gente está como se fosse numa aula, né? E que eu estou mostrando o que vocês vão ter que falar numa introdução. Nesse caso, eu estou mostrando o título para mostrar para vocês que eu quero que vocês façam numa introdução, que eu recomendo que vocês façam numa boa introdução. Gente, na introdução, é o primeiro contato da plateia com vocês. Vocês lembram daquele ditado, né? A primeira impressão é a que fica. Então, vocês vão ter que ter muito cuidado. Então, o que vocês vão ter que fazer aqui na parte da introdução? São duas coisas. Vocês vão ter dois objetivos. O primeiro deles é vender o peixe. E o que eu chamo de vender o peixe? Você mostrar a importância do seu trabalho. E aí, 3 coisas devem estar presentes, né? 3 informações básicas. Primeiro, a importância do tema. Para que é importante estudar o que você estuda? Em segundo lugar, mostrar quais são as lacunas que ainda existem nessa área.
quais são os problemas que ainda não possuem soluções, quais são as perguntas que ainda não possuem respostas. Toda a área de pesquisa tem problema que ainda não foi solucionado. E você vai ter que mostrar isso, tá? E aí a terceira informação importante que você vai ter que passar para a plateia é como o seu projeto, atenção, olha, como o seu projeto visa ou ajudou a contribuir para preencher essas lacunas, ou para responder a uma pergunta específica, tá legal? Então, 3 coisas, vamos retomar. A importância do tema, as lacunas que ainda existem, ou os problemas que ainda não foram solucionados, né? E em terceiro lugar, como o seu projeto ajuda a contribuir para responder essas perguntas, para preencher essas lacunas. E você vai ter que fazer isso mostrando muito conhecimento. Então, você vai ter que estudar, tá legal? E mais, então, esse é o seu primeiro objetivo. O segundo, igualmente importante, que muitas pessoas acabam se esquecendo, é esse, olha. Ganhar credibilidade. A primeira impressão é a que fica, lembra? Então, a plateia às vezes não conhece você. E você vai ter que, ao tentar vender o seu peixe muito bem, você vai ganhando credibilidade perante a sua plateia. Você vai ganhando uns pontinhos. Para quê? Para quando você for apresentar os seus resultados, você tenha muito mais credibilidade, né? As pessoas vão acreditar muito mais no que você está falando. Pense em o contrário, acho que todo mundo já presenciou algo parecido, né? A pessoa começa a fazer uma introdução confusa, não sabe muito bem o que está falando, às vezes acaba cometendo alguns erros. Isso já vai tirando pontos de você, as pessoas já vão ficando com o pé atrás, não é verdade? Então, quando você for apresentar um resultado, já fica meio estranho, fala, poxa, a pessoa, será que é isso mesmo? Pode até começar a duvidar do resultado, tá? Então, atenção para esse ponto. E como que você vai ganhar credibilidade? Vendendo muito bem o peixe. Agora, uma dica que eu passo é a seguinte, a gente não ganha muita credibilidade lendo texto que já está escrito no PowerPoint. Para a gente ganhar credibilidade, o foco, as pessoas têm que ficar olhando para você. Você que tem que estar lá de frente para o público, segurando o microfone, como eu falo também, segurando a ansiedade, que é normal, os momentos iniciais ali da sua palestra, da sua apresentação. E o foco tem que estar em você, as pessoas têm que estar olhando você falar, tá? E aí, pode usar o PowerPoint, a projeção? Pode, mas são na forma de complemento, tá? Na forma de complemento. E para ajudar, é o que eu chamo ali no meu livro de método do telejornal, né? Então eu sempre dou esse exemplo, né, que todo mundo conhece, tá lá o Jornal Nacional, tem um apresentador e vai falar, por exemplo, de uma chuva muito forte que caiu na cidade de São Paulo. Se vocês prestarem atenção, aqui do lado, atrás, né, vai ter uma figura de uma nuvem carregada, uns raios, alguma coisa nesse sentido, para contextualizar a fala do apresentador. Se ele está falando de chuva, não vai ter um carrinho de Fórmula 1, não vai ter um gráfico do índice Ibovespa, não vai ter nada disso. Então a fala vai ter que estar alinhada com o que você vai projetar. Um exemplo, para vocês terem uma ideia, é esse que eu já usei também num evento aqui no Brasil. Tá? Então, olha, conversão eletroquímica de energia, que é a minha área de pesquisa. Tá? Veja, é um slide extremamente simples. Quando eu projeto esse slide, eu projetei aqui, vocês leram em segundos. E aí não tem mais para onde olhar. Aí todo mundo vai começar a olhar para mim e falar, o que esse cara vai falar sobre conversão eletroquímica de energia? E aí eu começo a falar da conversão eletroquímica de energia, das vantagens, da eficiência, enfim. Então veja, você pode estrategicamente jogar a atenção do público ora para o PowerPoint, para a projeção, ora para você. E na introdução eu recomendo que você jogue muito mais atenção em você, para você ganhar credibilidade. Tá legal? Às vezes, a gente precisa utilizar mais informações, né? Então, por exemplo, nesse slide, não vou entrar em detalhes aqui no conteúdo, só deem uma olhada aí na forma, tá? Na minha área de pesquisa, o Departamento de Energia dos Estados Unidos havia colocado algumas metas para a atividade do catalisador, na verdade o eletrocatalisador, mas vamos deixar isso de lado. E são esses valores numéricos que vocês estão vendo aí, de atividade mássica e atividade específica. E eu utilizei esse slide na parte de introdução. Então veja, eu não coloquei o título introdução. Qual foi o meu objetivo ao trazer esses valores na introdução? Porque lá na parte de resultados, eu iria mostrar, olha,
lembra daqueles valores de atividade máxima e atividade específica? Eu consegui obter valores muito próximos. Né? Eu e os coautores, claro. Então vejam, já tem uma correlação da introdução com a parte de resultados. Eu estava treinando a plateia com esses valores inicialmente. Legal? Então dá para fazer algo mais específico também. E agora sim, né, eu falei algumas vezes de como que a gente faz essa citação bibliográfica numa apresentação, não é colocando um slide final. O que eu recomendo? Vocês poderiam fazer algo parecido, tá? Então esse slide eu também já utilizei num evento, não vou entrar em detalhes aqui no conteúdo, mas vocês estão vendo ali em cima Metal Loading em um asterisco. E lá embaixo vocês estão vendo lá o asterisco menor, né, Ciapina et al. E o nome da revista, o volume, o ano e a página inicial, que são as informações básicas para qualquer pessoa conseguir pegar esse artigo depois. A pessoa poderia bater foto ou mesmo tomar nota, são pouquíssimas informações, né? E aí a pessoa pode ir lá depois e baixar o artigo. Então, a citação, gente, eu recomendo que vocês façam sempre no mesmo slide que vocês querem fazer essa correlação. 1, 2 referências no máximo, tá? No máximo. Se você quiser vender um pouco mais o seu peixe numa introdução, dá até para você usar um print assim do paper, né? Foi como eu fiz aqui, esse era um artigo que a gente publicou aí em 2021, e eu estava fazendo uma apresentação sobre esse trabalho, a respeito desse trabalho, e aí eu coloquei como se fosse essa foto, né, do artigo que a gente baixa lá da internet. E em cima eu coloquei a citação. Então isso é uma outra abordagem que vocês poderiam utilizar. Legal? Então é isso que eu recomendo. Não recomendo que vocês façam uma lista extensa no final da apresentação, porque perde-se um pouco esse contexto. Vamos lá, parte experimental. Aqui vou ser um pouco polêmico e eu vou falar que dá para omitir. Na verdade não é omitir, a gente vai trocar de lugar a parte experimental. Tá? Por quê? Vou fazer uma brincadeira com vocês agora. Olhem essa placa de trânsito. Está um pouco pequena, eu vou ampliar aqui para vocês e eu vou ler agora com vocês de forma proposital. Esta placa de trânsito foi confeccionada em material metálico, cuja superfície foi pintada para evitar processos corrosivos e fixada em uma haste de aço a uma altura de 2 metros que destina-se a informar que você deve parar imediatamente seu veículo, portanto, pare agora. Gente, obviamente a gente nunca viu uma placa dessa, ainda bem, né? Qual que é o objetivo da placa? Fazer o carro parar. Então, a gente tem que analisar aquela mensagem principal que a gente definiu com o computador desligado. Qual é o seu objetivo? Né? A gente vai na parte de resultados, vai mostrar os resultados para chegar na mensagem principal. Então, ficar gastando muito tempo nessa parte experimental, todas as condições do equipamento, como foi feita a preparação de amostra, tem que tomar cuidado. É estritamente necessário? Não. Então, não precisa colocar, tá? Principalmente se for uma apresentação curta. Ah, não, professor, eu desenvolvi um método de síntese novo. Beleza. Então, você vai ter que explicar, claro. Mas se não for o foco, se os procedimentos que você utilizou foi mais ou menos o padrão, o feito aí na sua comunidade, dentro da sua área, então não precisa colocar. A gente vai colocar alguns detalhes experimentais junto com os resultados. A gente já vai mostrar, eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Tá legal? Então é isso, essa mensagem, né? Fiz uma brincadeira como se fosse um grupo do WhatsApp aqui, alguém me perguntando quando apresentar o detalhe experimental, quando for fundamental para sua mensagem. Quando for fundamental para sua mensagem, tá? Senão dá para a gente omitir. Vamos lá. Resultados e discussão. Aqui, gente, é o coração da sua apresentação. A introdução é importantíssima. Você vai ganhar credibilidade, você vai vender o peixe, mas todo projeto tem como objetivo obter resultados, né? Obter dados e tirar resultados deles. Então, muito cuidado aqui. Como que vocês vão ter que fazer a parte de resultado e discussão? Não se esqueçam da mensagem principal, tudo tem que convergir para a sua mensagem principal. Vocês vão ter que contar uma boa história, mostrar todos os experimentos que foram feitos, mostrar os gráficos, os resultados, mas sempre com essa mente de convergir para a mensagem principal. E claro, usar sempre um design simples para diminuir o esforço mental da plateia. Tá? Eu vou mostrar para vocês um gráfico que eu apresentei já na parte de resultados num evento científico que era da minha área, de eletrocatálise. Tá? Então, o que vocês estão vendo aí? Tem um título, né? Já vou traduzir, reação de redução de oxigênio. Tem um texto em branco que vocês vão ver aí, 1600 RPM, 5 mV por segundo. Sabe o que é isso? É a parte experimental.
Na minha área, eu estava dentro de uma sessão lá específica de eletrocatálise. Com essas informações mínimas, todo mundo na plateia, ou basicamente a maioria, já tem uma ideia muito boa de como foi feito o experimento. Tá? Então veja, eu não deixei uma sessão experimental, eu coloquei a sessão experimental junto com esse resultado. E aí vocês estão vendo, né, uma figura bem também sem muitas coisas, os eixos estão com os valores muito bem visíveis, vocês estão vendo, por exemplo, no eixo Y, a densidade de corrente, e aí os números, né, vai de 1 a menos 6, no eixo X está lá potencial, vai de 0,3 até 1 volt, tem os resultados dentro do gráfico, poucos resultados, 3, tá? Tem a legenda. Então é isso que vocês devem fazer. Tá? Essa figura era importante, então eu deixei um slide somente para ela e bem visível. Todo mundo que estava lá na sala de apresentação foi capaz de identificar tudo que estava sendo projetado. Tá legal? E o importante é que vocês leiam o gráfico para o público. Você já viu esse slide, esse resultado, essa figura, muitas vezes, o seu orientador também. Mas e a plateia? Lembra? Você tem que pensar no público, é para ele que você está apresentando. A plateia acabou de ver, e muitas vezes esse slide vai ficar sendo projetado 1 minuto ou até menos. Então ajude a plateia a ler o seu resultado. Como que vocês poderiam fazer isso? Vocês poderiam fazer algo mais ou menos assim. Aqui nós vemos então um gráfico, um resultado da reação de redução de oxigênio, utilizando um eletrodo de disco rotatório. Nós vemos aí no eixo Y a densidade de corrente em mA por centímetro quadrado, em função do potencial dado em volts, aí versus um eletrodo de referência de hidrogênio. Tá? Não se preocupem aqui com esses detalhes, eu só estou fazendo uma simulação. E vocês podem ver que no eixo X, né, que é o potencial, para valores aí entre 0,3 e 0,7, as correntes praticamente não variam com potencial. Entendeu, gente? Vocês têm que ajudar o público a ver o que você quer transmitir. Para você pode estar claro, mas para o público ainda não. Tá? Então ajude o público a entender o que você está falando. Mas, olha só essa situação, eu já tive que fazer isso. Provavelmente vocês, em alguma situação, vocês vão precisar, ou já precisaram, né, mostrar vários gráficos ao mesmo tempo. E é uma situação mais difícil, um pouco mais complicada. Qual que é a minha recomendação? Não fazer da forma que eu fiz agora. Jogar tudo isso de uma vez para vocês. Por quê? Lembra a brincadeira, né? Para não olhar para a figurinha lá, todo mundo começou a olhar. Quando eu joguei vários gráficos, a nossa curiosidade vai olhando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. E aí, você está falando de qual gráfico? Lembra? Isso não é bom. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um treinamento com o seu público. Olha só o poder que vocês têm. E muitas vezes menosprezam, né? A gente vai treinar o público. Como que vocês vão treinar o público? Antes de apresentar vários gráficos, vocês vão escolher um gráfico, por exemplo, estou escolhendo esse aqui para mostrar para vocês, e eu vou treinar vocês agora a enxergar tudo que eu gostaria que vocês vissem. Então, por exemplo, olha, esse resultado aí é um resultado de um experimento eletroquímico que foi obtido por uma técnica chamada de voltametria cíclica. Não se preocupem, tá? O que vocês estão vendo aí? Olha, a corrente em função do potencial. Essa corrente, dependendo do valor de potencial, ela nos dá uma ideia, né, uma informação a respeito dos processos que estão acontecendo na superfície do eletrodo. Pode estar meio complicado aí para quem não for muito da área, mas a ideia é o seguinte. Eu estou vendo algumas correntes que estão relacionadas com algumas coisas que estão acontecendo no meu material. Então, vocês estão vendo aí, na parte de cima, né? O hydrogen desorption, vou traduzindo já para vocês, a desorção de hidrogênio, mais à direita a formação de óxido de paládio. Aí quando eu volto, eu estou vendo aí a redução desses óxidos e na parte de baixo também eu estou vendo a adsorção e a absorção de hidrogênio. E aí vocês poderiam explicar isso para a plateia. Lógico, eu teria que saber, né, se o público é leigo ou não, enfim. Mas aí vocês poderiam fazer o seguinte, vou mostrar agora para vocês a dica aqui, olha. Eu gostaria que todo mundo prestasse atenção para essa região aí que está dentro desse quadrado verde. Essa região é chamada de região de desorção de hidrogênio. E por que ela é importante? Porque ela sofreu alterações significativas à medida que eu alterei a quantidade de paládio no meu eletrodo. Vamos ver como ficou esse resultado? Pronto. Então o que vocês estão vendo agora? Antes, né, eu já chamei atenção para aquela região que eu ensinei vocês a verem, e ainda mais agora coloquei algumas setas.
E eu coloquei as quantidades de paládio aí na forma de porcentagem em massa, enfim. Não vou entrar em maiores detalhes aqui com vocês, mas eu fiz um treinamento com vocês. Agora todo mundo está conseguindo olhar para a região que eu gostaria que vocês estivessem olhando. E a seta é muito poderosa para isso, tá, gente? Então veja, agora todo mundo está olhando ali a seta do primeiro gráfico, a seta do segundo, do terceiro e assim por diante, tá? Então essa é uma estratégia que vocês também poderão utilizar quando tiver que fazer uma comparação com vários resultados. Primeiro, mostre um deles e ensine o público a observar aquela característica que vocês gostariam, tá bem? E aqui eu vou fazer um parênteses, né? Será que a gente realmente precisa do laser pointer? Dá para usar? Dá para usar, mas tem que saber usar, gente. Por quê? Quando a gente fica com o laser pointer na mão, a gente fica com muita vontade de usar para qualquer coisa. E aí tem vários problemas. Primeiro, a gente quer sublinhar, então, muita coisa. E aí o público pode ficar meio perdido para onde é que você está apontando. E o segundo lugar, que pode demonstrar o seu nervosismo. Às vezes você quer deixar ele bem fixo num certo ponto, mas você está nervoso, sua mão vai estar tremendo, e aí vai todo mundo perceber que você está nervoso. Então, a dica que eu dou é, use o mínimo necessário, se possível não use. Dá para usar setas, dá para usar aumentos, dá para usar um outro slide aumentando a região que você quer do gráfico, tá? Existem alternativas ao laser pointer, então cuidado com o laser pointer. Números. Toda pesquisa vai gerar números, até na parte de humanas, na verdade, você pode fazer uma pesquisa, fazer um tratamento estatístico, enfim, biológicos, mesma coisa, e exatas, claro, né? Então, primeiro, evite tabelas muito grandes. Por quê? Você coletou vários dados de diversas fontes e colocou numa tabela. Para você faz sentido, agora para a plateia, ela vai ter poucos instantes ali para conseguir decifrar, então é difícil. Se você puder fazer um gráfico na forma de pizza, de barra, aí vai depender muito do tipo de dado que você vai ter, melhor, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras, a gente já ouviu esse ditado também, então prefira imagens, tá legal? E sempre que você apresentar um valor, coloque um fator de comparação que a gente chama de benchmark. Né? Vou fazer uma brincadeira aqui, eu agora virei um consultor de investimentos. Eu falo, olha gente, encontrei um CDB aí num banco que está pagando 4% ao ano. Tá, esse valor aí é alto, é baixo? Eu falo, não, mas espera aí, a poupança, sei lá, paga 6. Então, valores hipotéticos aqui, tá, gente? Então, a gente consegue comparar já 4 com 6. E aí, qual é o significado? É maior, é menor, né? Melhorou, piorou? Então, sempre apresentar um número com um fator de comparação e você explicar para a plateia se esse número obtido for melhor, for pior, aumentou, diminuiu, tá legal? Não se esqueçam disso, não apresentar o número, mesmo com a unidade adequada, né? Mas sempre apresentar esse fator de comparação. E na conclusão? Na conclusão, gente, vocês estão vendo aí, ó, é para reforçar a mensagem principal. Na conclusão, eu não recomendo que vocês fiquem retomando resultados, né? Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Então, em geral, o que acontece que eu também não recomendo, né? Na parte de conclusão, os alunos começam a retomar. A imagem de microscopia mostrou partículas com tamanho tal. A difratometria de raio-x mostrou tal coisa. Os experimentos de FTIR mostraram tal coisa. O XPS... Não, tá? Aqui na conclusão você vai retomar e vai reforçar a mensagem principal. Lembra qual que era no nosso exemplo lá? A principal conclusão do trabalho, né, nesse exemplo hipotético nosso, é que o tratamento térmico aumentou em 5 vezes a atividade catalítica. E o tratamento térmico foi realizado, aí você pode ir para os detalhes, né? Numa temperatura de tantos graus Celsius, com atmosfera de nitrogênio, com argônio, sei lá o que. Tá legal? Então, reforcem a mensagem principal, tá? Reforcem a mensagem principal. É aquela mensagem que você quer que o público leve para casa depois da sua apresentação. Legal? E depois, é importante vocês deixarem aí um slide com uma informação de contato, né? Agradeça ao público, claro, e deixe uma informação de contato. Então, vocês estão vendo aí, por exemplo, o meu e-mail, né? eduardo.ciapina@unes.br. Eu deixei aí também esses ícones aí relacionados às redes sociais, que a maioria dos cientistas aí, né, dos pesquisadores conhecem, tá legal? Isso é importante vocês fazerem também, se alguém quiser entrar em contato com você. Aqui, vocês até poderiam colocar um QR Code para a pessoa, às vezes, apontar o celular e já abrir o perfil do LinkedIn, por exemplo, tá? Por que eu recomendo o QR Code só no final? Para não tirar a atenção. Às vezes, se você está no meio da apresentação, coloca um QR Code lá, a pessoa já vai apontar o celular, já vai abrir, vai querer dar uma olhada, e aí você está falando e a pessoa está olhando o celular. Então, atenção, tá? Pense estrategicamente. Gente,
falta aí 10 minutinhos para a gente acabar a nossa apresentação, nossa conversa de hoje. E eu vou passar agora algumas dicas práticas que eu fui coletando de perguntas, né, que os alunos acabam fazendo para a gente. Então vai ser mais na forma de um ping-pong um pouco mais rápido aí. A gente não vai ter tempo para entrar em detalhes, né, em muitos desses aspectos. Mas vamos lá, vamos para as dicas práticas relacionadas à apresentação. Elementos visuais. Como vocês perceberam, menos é mais. Menos é mais. E aí, de acordo com um pesquisador que eu estava ouvindo, ele falou o seguinte, que o número máximo recomendado de elemento visual para uma apresentação seria 6. Então, 6 trecos, vamos imaginar assim, 6 elementos visuais que vocês possam colocar num slide. Por exemplo, nesse, vamos contar assim, tem 3 elementos visuais, né? Tem essa caixa em azul, escrito elementos visuais, tem o 6 e tem o máximo. Então, mais que 6 já começa a tirar muito foco da plateia para aquilo que você quer, tá? Então, menos é mais, não se esqueçam. Fundo claro ou fundo escuro? Isso sempre me perguntam. Depende, gente, depende. Pensa, numa apresentação, geralmente a luz ali do local vai estar um pouco mais, escuro o local, como se fosse um cinema, né? Então, tudo que for muito claro vai chamar muita atenção. Às vezes você quer o foco em você, então eu recomendaria que você coloque um fundo escuro, com um slide com poucas informações, aí a plateia vai ser obrigada a olhar para você, mesmo você estando numa situação de iluminação não tão muito boa. Agora, se você quer mostrar alguma coisa extremamente importante, né, um resultado, um gráfico, uma figura importante, coloque o fundo claro, né? Isso vai gerar um impacto visual maior ali na sala de apresentação, você vai chamar mais atenção, não para você, mas agora sim, de forma proposital para a figura que você quer mostrar, tá legal? Tamanho da fonte, qual usar? Depende. Depende, você quer enfatizar uma informação? Aumenta a fonte. A informação não é tão importante? Diminua. A informação não é importante mesmo? Então retire, tá? Só que, além disso, você tem que pensar o seguinte, como eu já falei, todo mundo na sala de apresentação tem que estar apto a enxergar o que você está lendo. A apresentação vai ser online, pensa que as pessoas podem estar vendo, muitos de vocês hoje podem estar vendo a apresentação no celular, numa tela pequena. Eu tive que pensar nisso, tá? Então, cuidado para fazer fontes muito pequenas. Cores. A gente não vai ter muito tempo, mas olha, né, o que vocês acham de um fundo verde com as letras vermelhas? Não fica legal, gente. Isso aí a gente chama de contraste de cores complementares, né? Quais são as cores complementares? Verde com vermelho, que vocês estão vendo aí, o azul com laranja e o roxo com o amarelo, tá? Isso gera um contraste, uma briga, vamos falar dessa maneira, né? O fundo que aparecer, o escrito que aparecer, e eu já vi isso acontecer em congressos, tá? Fica realmente muito desagradável, vai cansando muito a nossa visão, tá? Então não façam isso. Usem cores que não gerem tanto contraste assim de cor, tá? Bom, figuras. Cuidado, não fiquem pegando qualquer figura que vocês encontrarem aí no Google, esses mecanismos de busca, porque tem direitos autorais, tá? Tem direitos autorais. Então existem sites como esse que vocês estão vendo aí, o Pexels, Unsplash, o próprio Canva, né, que são figuras royalty free. Algumas vocês conseguem comprar, em geral os valores não são tão elevados assim, né? Essa figura dessa roda gigante que vocês estão vendo aí eu tirei, por exemplo, no site do Unsplash, e aí é só dar o crédito para a pessoa e tá tudo certo, tá legal? Então é importante vocês ficarem preocupados com essa questão de direitos autorais. Existem opções muito boas de figuras com royalty free. Como se preparar? Treino, 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 gente. Você quer estar confiante no dia? Lógico, todo mundo quer estar confiante. Como que você vai pegar confiança? Treinando. Então, acabou a apresentação, liga o computador, né, e faz uma apresentação para você mesmo. Faz uma prévia para você, conversa lá com o seu orientador, faz uma prévia para o grupo, uma ou mais prévias, vai ajustando, né, vai fazendo pequenos ajustes. Não tem jeito, tem que treinar. Vocês estão vendo o índice 3 aí, pode ser 4, 5, 6... quanto for necessário para você ficar confiante no dia, tá? A ideia não é decorar a apresentação, isso não é recomendável. A ideia é você se sentir confiante com as coisas que você tem para falar. Em relação à fala, não dá para a gente falar muito de oratória, já estou com o tempo aqui acabando, tá? Mas, primeira coisa, todo mundo tem que conseguir entender o que você está falando. Então, se você está falando muito rápido, tenta falar um pouco mais devagar. Se você está falando muito devagar, tem pessoas que naturalmente falam muito devagar. Toma um pouco mais de atenção, tá? O ideal seria alternar a velocidade, fala um pouco mais rápido, depois para. Por quê? As pausas são importantes. Quando você faz uma pausa, o público percebe isso.
E aí a sua informação pode estar dando um tempo para a pessoa digerir aquela informação que você está falando, tá? E acima de tudo, gente, mostrar interesse pelo que você está falando, né? Tem que mostrar interesse pelo seu trabalho, tá legal? Não temos muito tempo para falar sobre oratória, nem sobre a parte de comunicação não verbal, né? Que seriam os nossos gestos, enfim. Mas isso também é importante, ficaria para uma próxima oportunidade. E, para finalizar, a gente tem, em geral, nos congressos, né, nas apresentações científicas, aquela parte de perguntas de discussão. E aí, o que eu percebo? O apresentador fica com muito medo, em geral, os alunos de iniciação, mestrado, ficam com muito medo dessa parte. E o que acontece? Às vezes, a plateia também quer fazer pergunta, mas está com medo. Quer dizer, nem todo mundo. Tem gente que não está muito prestando atenção, né, como vocês estão vendo lá no fundo, mas isso acontece e não tem muito o que fazer. A gente que é professor está um pouco acostumado com isso. Mas, gente, vamos também mudar a mentalidade em relação a isso, né? Eu falei para mudar a mentalidade em relação à apresentação, que é uma grande oportunidade, mas nessa parte de discussão, é uma grande oportunidade para você melhorar o seu trabalho, para você esclarecer pontos que não ficou muito claros ainda na sua apresentação. Então, fica aí o convite, né? Vamos melhorar a discussão, a ciência agradece, gente. É assim que a gente faz ciência, né? É discutindo, é trocando ideias, tá legal? Vamos melhorar a discussão. Gente, então espero que com essa conversa hoje, se antes da palestra vocês estavam ainda um pouco, né, preocupados ou não sabiam direito como fazer uma apresentação científica, espero que eu tenha dado algumas ideias para vocês pensarem e que após essa palestra vocês consigam fazer aí, de fato, apresentações nota 10, tá legal? É um assunto muito amplo, assim como escrita científica, então fica o convite aí para quem quiser se aprofundar no tema. Tem o meu livro que eu publiquei com esse título, né, Apresentações Científicas Nota 10, pela editora Penalux, também está na Amazon e outros aí, marketplaces na internet. E fiquem à vontade para quem se sentir a necessidade de dar uma olhada aí com mais calma no livro. Tá legal? Foi um prazer poder falar para vocês aqui da Escola de Pesquisadores. Mais uma vez, obrigado ao professor Waltencir Zuccolotto pelo convite. Meu e-mail é eduardo.ciapina@unesp.br. Eu sou professor lá da Unesp de Campos de Guaratinguetá. E é isso, gente. Fico aí à disposição de vocês para tirar dúvidas em relação a esse tema. Mais uma vez, muito obrigado. Muito bom, Eduardo, muito bom. Agradeço, em nome da comissão organizadora aqui da nossa escola de pesquisadores, a sua intervenção, a sua palestra, os seus esclarecimentos. Eu tomei nota aqui uma quantidade de coisas que você falou, tá? Vai-me fazer falta também para refletir e para tomar alguns caminhos, obviamente, que o jornalismo científico também precisa dessas reflexões, obviamente, da nossa área. Muito bem, mas vamos passar, assim, agora já... De repente, vamos passar então para as perguntas, e não são poucas, tá? Vamos para a primeira pergunta, que é feita pela Unadig. É assim, sobre o exemplo do slide de introdução, pergunto, quando o pesquisador apresenta slide com textos e fala de forma espontânea sobre o conteúdo, não gera para o público uma concorrência na atenção desse mesmo público? Sim, exatamente, Rui. O que acontece, eu até mencionei isso, né, na apresentação. Deixa eu só perguntar, vocês estão me ouvindo bem? Sim, claro. Claro, joia. Então, gente, realmente, é aquilo que eu falei. A sua fala tem que estar alinhada com o que você está projetando, né, no Data Show. Então, se tem uma coisa escrita e você está falando outra, o público fica um pouco perdido sobre... O que prestar atenção no que está lendo, quando a gente vai ler, a gente demanda uma certa atenção do nosso cérebro, né, claro, e também a gente vai querer escutar. Então, por isso que eu falo, o menos é mais, né? Você tem que criteriosamente selecionar o que você quer colocar, e aí você vai falando. O ideal é você falar mais e projetar menos, para evitar esse tipo de concorrência de fato, do que está sendo projetado, do que está sendo falado. É isso aí. Muito bem. Seguidamente temos a Edileuza do Prado, que ela fala o seguinte: professor, em uma defesa devo incluir na apresentação uma agenda ou não é necessário? Ela é de São Paulo, da USP.
Tá, é uma defesa de, eu não sei se é doutorado, mestrado que ela está se referindo, né? Ela apenas diz que ela Defesa. não fala, diz que é da FEA da USP. Tá. Então, aí a gente tem que tomar, assim, como regra geral, eu não recomendo colocar agenda, tá legal? Por quê? Você vai tomar um tempo muito grande, dependendo de como você for falar dessa agenda, e às vezes é algo totalmente relevante, né? Todo mundo espera que você vá fazer uma introdução, você vai falar da motivação, todo mundo espera isso. Mas, como eu falei, em alguns casos, por exemplo, até numa defesa de doutorado, às vezes isso pode acontecer. Você estudou um grande tema, mas o seu trabalho está dividido em 3 sessões que não são tão... são obviamente relacionadas, mas não estão separadas no tempo. A banca já sabe isso, ela vai ter lido já o seu trabalho, né? Então aí talvez seja interessante você mencionar de uma maneira bem breve, olha, meu trabalho está dividido aqui em 3 subseções, seção A, B e C, e eu vou apresentar exatamente nessa ordem. Então só para deixar um pouco mais claro sobre qual tema você vai começar. Tá? Mas como eu mencionei na introdução, gente, na palestra, né? Se for um congresso, você tem 12 minutos, ou mesmo para ingressar em algumas pós-graduações, né? Eu sei que às vezes a pessoa tem que fazer uma apresentação de projeto, com um tempo muito curto também, 10, 15 minutos. E aí ficar 2 minutos só falando sobre essa agenda da apresentação, eu acho que você está perdendo tempo este que você poderia usar para coisas muito mais importantes, como ler bem o peixe, ganhar credibilidade e apresentar a sua mensagem principal na parte de resultados. Muito bem, vamos agora para a próxima. Quem é a próxima? É a Denise Cardoso, ela é professora na UEPA, Belém do Pará. E ela pergunta o seguinte: como é que se faz para apresentar um aplicativo tecnológico no momento da defesa de uma tese? Excelente pergunta, né? Eu nunca precisei fazer isso, mas a gente teria algumas possibilidades, né? Então, vamos imaginar que você esteja no dia da sua defesa de tese, né? Que você realmente vai mostrar o seu aplicativo. Eu acredito que você tenha 2 possibilidades. Denise, isso o nome? Isso, né? Denise, isso. Denise, eu acho que você poderia fazer 2 coisas e aí vai depender do que vai te deixar mais confortável. A primeira delas seria você tentar fazer uma apresentação assim ao vivo, né, do programa. Então você sairia lá do PowerPoint ou qualquer outro software e clicaria lá para entrar no software que você desenvolveu, no aplicativo que você desenvolveu. Isso seria muito bom. Mas a gente até tem casos de que isso acontece nas maiores empresas de tecnologia, né? A pessoa vai apresentar uma coisa e às vezes dá um probleminha lá. O que você poderia fazer como forma alternativa? Você poderia gravar essa parte da apresentação de demonstração do aplicativo, gravar previamente, né? Então existe para isso, inclusive softwares gratuitos que você faz a gravação da tela, e aí você, no conforto da sua casa, do laboratório, com calma, você poderia gravar como se fosse um tutorial, né, uma demonstração desse seu aplicativo, teria tempo para editar esse vídeo, para deixar com o tempo adequado, com a linguagem adequada, ver se você às vezes cometeu muitos erros na fala, ou acabou clicando e não entrou onde você queria, sabe? Então você teria um tempo maior para se preparar. E aí, durante a sua apresentação, você falaria, olha, agora eu vou mostrar um vídeo de um tutorial desse aplicativo que eu desenvolvi. E aí você soltaria o vídeo para todo mundo assistir. Eu acredito que essa segunda opção, né, de você gravar previamente, seja mais segura, tá? Mais segura para você fazer isso no dia. Muito bem. Seguidamente temos o Augusto Cambunda. Ele fala-nos da Universidade Federal de Santa Catarina. Quanto à apresentação de TCC, dissertação e tese, é necessário colocarmos o cronograma de apresentação, sim ou não? Não. Como resposta curta e grossa, eu diria que não. Porque todo mundo já espera uma certa sequência, né? De você vai apresentar uma ideia, os problemas, como o seu projeto vai contribuir e você vai apresentar a sua contribuição. Lógico, é como eu mencionei, se você tem um tempo maior, você fez algumas coisas ligeiramente diferentes dentro do trabalho, talvez seja interessante você só mencionar, pode ser até por meio de um slide ou não, você pode acabar só falando isso, que a apresentação
está dividida em 2, 3 partes, tá? Mas eu recomendaria gastar muito tempo num cronograma. Certo, agora temos uma pergunta internacional aqui, Eduardo. Olha, A Railda Brito de Aquino, da Universidade de São Carlos, Paraguai. Professor, qual seria o quantitativo, confortável / elegante, de slides para a apresentação da dissertação ou tese? legal. Gente, na verdade, eu até em outras oportunidades que eu tenho mais tempo, dá para a gente conversar mais sobre isso, né? Eu até brinco. Essa pergunta todo mundo me faz, né? Quantos slides? Mas, na verdade, a pergunta não é essa, é quando slide? Quando? Quando que você troca o slide? Quando você quer apresentar uma nova mensagem, uma nova ideia. Então, não fiquem presos a essa quantidade de slides. Vai depender muito, né? Se você usar aquele método do telejornal que eu falei, às vezes você pode colocar um fundo ali para ser projetado e você falar por 10, 15 minutos. Né? Existem até sites de palestras muito famosos, não sei se vocês já conhecem, né? Que é o TED, é o TED.com. Tem palestras fantásticas lá e a pessoa não usa nenhum slide. Tem pessoas que já usam alguns outros slides só para mostrar alguns pontos. Então, assim, não fiquem presos à quantidade do slide. Fiquem preocupados com as mensagens que vocês querem transmitir, tá? Lógico, tem slide que você pode gastar mais tempo, você tem que gastar menos tempo, por isso é fundamental você fazer aquele treino que eu mencionei agora no finalzinho da palestra, né? Treinar, treinar, treinar. Para você ir percebendo, olha, essa parte estou demorando um pouco mais, esse resultado aqui, esse gráfico tem muitas curvas, eu vou ter que explicar um pouco mais demorado. Então, o mais importante é você maximizar sua mensagem no tempo que você tem, tá? Então, assim, não fiquem presos. Para uma palestra de 30 minutos tem que ter 30 slides ou qualquer outro número. Não, tá? Tudo vai depender da forma que você for planejar a sua apresentação. De novo, quando que troca o slide? Quando você tiver uma nova mensagem para transmitir. Beleza? Espero ter ajudado aí na resposta. Muito bem. Ana Maria Freato Gonçalves, ela é aluna de doutorado na USP e ela fala o seguinte: para apresentações em provas didáticas de concurso para ingresso como docente em instituições de ensino superior, o ideal é adequar a linguagem da prova didática aos futuros alunos ou à banca de avaliação, ou seja, aos docentes que irão avaliar. Olha, uma pergunta muito boa, né? Em geral, essas provas, eu acho que o professor Waltencir Zuccolotto vai até falar uma palestra sobre isso, salvo engano, amanhã à tarde, né? De dicas aí para concursos, para essa parte de docência. Mas, se você olhar, na maioria dos editais, fala que é para você ter um nível de graduação, tá? Então, você também tem que tomar um cuidado. Aqui você tem que tomar cuidado com duas coisas, né? Ao mesmo tempo que você tem que falar num nível imaginando alunos de graduação, você também tem que ficar, de certa forma, preocupado com a banca. Por quê? Qual é a formação da banca? Você vai ter que dar uma olhada. Será que as pessoas são especialistas no assunto? Então, se você tem que ter uma ideia mais ou menos geral de como, eu vejo assim, né, de como seria a banca, mas, acima de tudo, você vai ser avaliado ou avaliada pelo sua capacidade didática de falar para um público, no caso de graduação. Tá? Então, eu daria mais ênfase, em primeiro lugar, a adequar o seu conteúdo para graduação, mas também dar uma olhada, mas não ficar tão preso a isso quanto a formação da banca, para também evitar de cometer algum deslize, né, algum erro de conceito. Às vezes, isso pode acontecer, né, gente? A gente quer explicar tão detalhado, quer dar um exemplo um pouco diferente, para as pessoas realmente entenderem, e às vezes a gente pode até acabar passando um conceito errado. Então, esse limiar é muito difícil. Então, tem que tomar um certo cuidado. Às vezes a gente quer explicar muito bem e acaba falando o conceito errado. Então, resumindo, né? Concurso para uma aula para a graduação, foque na graduação, mas dê uma olhadinha na banca, assim, para ajudar. Muito bem. A pergunta seguinte vem da Naira Pereira de Souza, Universidade de Brasília, Faculdade de Ciências da Saúde, que ela fala o seguinte: considerando a estrutura da apresentação científica, que teria 30 minutos, quanto tempo em média você recomenda gastar em cada tópico?
Então, novamente, não há uma resposta fixa para isso, né? Vai depender muito de como você vai conduzir a sua apresentação. Então, não dá para falar, gente, fique tanto tempo por slide ou tanto tempo por tópico. Às vezes, vamos dar um exemplo. Você desenvolveu uma metodologia para preparar um novo material. Você vai ter que gastar muito tempo explicando essa metodologia, porque esse era o foco do seu trabalho, né? Agora não, eu já peguei um material comercial e fiz algumas coisas lá, alguns estudos, mas eu estou preocupado mais no resultado em si. Então você não precisa ficar perdendo muito tempo nessa parte de metodologia, né? Como eu antecipei ali na palestra. Então, gente, não tem regra, né? Em termos assim, tanto tempo por slide, quando apresentar um slide. Às vezes você vai ter que gastar mais, se isso estiver de acordo com sua mensagem principal. Às vezes dá para você passar um pouco mais rápido, tá? Então, assim, não existe uma resposta única para a pergunta, né, que foi feita, mas fiquem sempre preocupados em focar na mensagem principal. Muito bem. A Júlia Coelho de Souza fala-nos de Blumenau. Ela é pós-doutoranda em Educação. E ela pergunta, para pesquisas e dados qualitativos que não têm tantos gráficos, como é que se conduz o público? Desculpa, qual que é o nome dela? Ela é Júlia. Júlia, então, na verdade é o seguinte, eu não tenho tanta experiência nessa parte de apresentação de dados não tão quantitativos, né? A minha experiência é mais nessa parte de exatas mesmo, então eu sei que existem algumas diferenças aí. Mas a regra geral que eu diria para você é o seguinte, você tem que tentar ser o mais clara possível e evitar muito texto, tá? Então, tudo que você puder, mesmo às vezes dados qualitativos, dependendo do dado, dá para você transformar em alguma figura, né? Ou colocar mais tópicos e você poder falar mais para o foco ficar em você, tá? Mas, assim, evitar muito texto, porque se você colocar o texto, as pessoas vão tentar ficar lendo, e aí o que você vai fazer enquanto as pessoas leem? Você vai ficar sem falar nada, né? Ou vai ficar falando alguma outra coisa, e aí vai gerar aquela inconsistência que a gente já conversou, né? Então, muito cuidado em colocar muito texto nessas apresentações, assim, que são mais quantitativas. Muito bem, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, perdão. A Tainara fala que já ouviu pessoas dizerem que colocar obrigado no final não é necessário, pois as pessoas que devem agradecer pela sua apresentação, mas também já ouviu o contrário. Afinal de contas, como é que eu vou fazer? Como é que eu tenho que fazer? Olha, a minha opinião é assim, não custa nada você agradecer o público, né? Porque, afinal de contas, eles poderiam não estar lá, eles poderiam estar em outro lugar. E as pessoas estavam lá, estavam te vendo. Então, eu acho que é de bom tom você fazer o agradecimento. Então, é uma coisa muito rápida, vai ser no final da apresentação. Então, eu recomendaria você agradecer sim. Agora, o que eu estou falando aqui, gente, não é a última verdade, não é? Então, assim, são coisas que eu vejo que funcionam e coisas que eu estou vendo que não funcionam. Agradecer vai ser sempre de bom tom. E desde já agradeço a todos vocês. Temos só mais duas perguntas, Eduardo. Okay. Rapidão. A primeira vem do Ítalo Pinto Rodrigues. O Ítalo é do INPE de São José dos Campos. Ele pergunta se você consegue sugerir algum curso de oratória. É Ícaro o nome dele? Ítalo, desculpa. Ítalo, eu não fiz especificamente nenhum curso de oratória, mas eu recomendo sempre o que você até siga nas redes sociais. Eu acho que ele até tem um curso online, o professor Reinaldo Polito. Ele talvez é o maior nome em oratória aí no Brasil. Ele tem um livrinho muito bom, inclusive eu cito ele na bibliografia do meu livro, Apresentações Científicas Nota 10. É um livrinho, acho que é baratinho, tá? Depois eu até posso passar o nome aqui para vocês, mas dicas rápidas, alguma coisa assim, para falar bem em público, né? Então, Reinaldo Polito, eu sei que ele tem um Instagram, então dá para você acessar e seguir o material dele e até às vezes fazer curso. Eu não sei se ele tem curso online, mas ele é um dos maiores nomes da oratória no Brasil. Então fica a dica aí, Reinaldo Polito.
Muito bem, vamos à última pergunta, que vem da Escola Politécnica, USP, São Paulo. Ela é feita pelo Fábio Motezuki, que ele fala o seguinte: qual seria a recomendação para o esquema de cores em apresentações gráficas, se considerarmos que na plateia também podemos ter pessoas com daltonismo? Excelente pergunta, né? E já aconteceu comigo. Certa vez, tinha um aluno que trabalhava comigo que eu não sabia, ele fez uma prévia da apresentação, eu comecei a dar umas dicas de cores, aí ele mencionou que ele tinha esse problema. E eu não sou médico, né, não sou dessa área, mas parece que tem vários graus, né, de daltonismo e tal. Então, é uma questão realmente a ser considerada, né? Mas, em geral, em termos de cores, é como eu falei, evitar aqueles contrastes muito grandes. Felizmente, se você pegar o software, né, o PowerPoint, o Keynote da Apple, eles já trazem uma cartela de cores que já foi previamente selecionada, que ajuda a gente a seguir como referência, né? Mas, de fato, eu não saberia te dar uma resposta mais completa, tá? Porque, até onde eu sei, deve ter vários níveis de daltonismo. Mas dá para fazer paletas muito boas, inclusive usando preto e branco. Então, a cor não é o problema, mas o problema é o contraste. Lógico, quem tiver algum problema, né, assim, relacionado à visão, pode ter uma sensibilidade um pouco diferente. Mas tem que pensar também, temos que pensar nessas possibilidades, mas isso pode acontecer e, de certa forma, vai estar fora do nosso controle no dia. Às vezes você pode achar que não tem ninguém lá que tem esse daltonismo, às vezes pode ter mais pessoas, mas a princípio você não sabe, né? Então dá para tentar se precaver? Eu não saberia te dizer, tá? Mas a ideia é tentar não colocar cores demais, para não deixar muito colorido, deixar uma coisa mais não sei se sóbria seria a palavra, né? Mas um pouco menos carnavalesca, vamos falar assim, mas seria mais ou menos por aí. Muito bem, meu caro Eduardo, chegamos ao final desta sua palestra. Muito obrigado. Um grande abraço para você. Foi fantástico a sua exposição. Só temos a agradecer a sua participação, a sua boa vontade e realmente o brilho com que conduziu a sua palestra. Um grande abraço para você. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado a todos e bom resto de evento para todo mundo. Muito obrigado. Muito bem. Parece que a nossa programação chegou ao fim, a programação desta manhã, com um atraso de 15 minutos. Eu já estava notando isso porque o meu estômago já estava roncando. Mas pronto, tudo bem. Está na hora do almoço. Vamos nos encontrar na próxima sala do YouTube às 13h45 em ponto, para darmos início à programação que foi estipulada para o período da tarde deste dia 24 de maio de 2023. Sublinhamos, estamos com mais de 5.000 inscritos, 5.000 participantes nesta escola de pesquisadores. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês a essa hora e desejo um excelente almoço. Atenção, nada de cerveja, hein? Tá, pessoal? Temos trabalho para fazer. Abraços, até mais daqui a pouco.